Existem diferentes maneiras de viver um relacionamento, mas você já parou para pensar em como é que você está vivendo o seu? Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que podem ser importantes de você refletir e pensar sobre quando você for entrar num relacionamento. A gente já falou sobre pessoas que não estão disponíveis para uma relação. Agora é como verificar se você está disponível para uma relação e ao mesmo tempo também conferir se a outra pessoa está ali com você e como ela está com você dentro dessa visualização. Afinal de contas, ter relacionamentos saudáveis é o desejo de qualquer um de nós que está vivo. Então é bem legal a gente poder parar e pensar um pouquinho na seguinte coisa. Em um primeiro momento, a gente pensar como a nossa sociedade vive as relações hoje, né? Eu achei muito interessante que recentemente eu falei com vários amigos e tudo mais, e alguns deles conheceram suas esposas no Tinder. E era uma coisa, era um paradigma que não existia na minha cabeça, porque quando eu pensava em Tinder, eu pensava em relações sexuais, mas hoje existe uma amplitude muito maior dentro da minha percepção, né? Dentro do que eu compreendo do serviço que o Tinder pode trazer. Mas diante da solidão, muitas vezes as pessoas podem se conectar no Tinder procurando experiências intensas ou amores que sejam incríveis e de certa forma se perderem naquilo que elas estão vivendo. Porque, querendo ou não, quando a gente pensa dentro desse contexto de solidão, a gente precisa considerar as nossas carências físicas e, ao mesmo tempo, as nossas necessidades afetivas. Considerando esses dois fatores, a gente precisa começar a refletir de uma forma mais intensa sobre como é que a gente está vivendo as nossas relações. Por quê? De acordo com que a gente tem um advento das redes sociais, muitas vezes a gente tem dificuldades até de sair de casa. E por causa disso, a gente acaba ficando dentro de um contexto onde a gente se isola socialmente e qualquer desmarque ou alguma outra coisa que os nossos colegas ou amigos podem fazer acabam se tornando situações muito complexas da gente absorver. Outro ponto é a gente poder trazer as polaridades que a gente encontra, né? Por quê? Fernando, eu sou uma pessoa que sou de um partido de direita, eu sou uma pessoa que eu sou mais de esquerda. Eu posso me relacionar com uma pessoa que é do outro lado? Claro que você pode. Mas é importante você perceber as condições que essa relação se constitui. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas muitas pessoas às vezes ignoram o quanto elas gostam de outras para poder considerar que tipo, mas essa pessoa é de esquerda, ou então essa pessoa tem uma religião diferente da minha, ou essa pessoa é de uma área completamente diferente da minha. Normalmente, eu não vou dizer que os opostos se atraem, mas pessoas diferentes tendem a ficar juntas. Porque é nas diferenças que a gente começa a perceber diferentes nuances e até se apaixonar por aquilo que é diferente da gente. Logo, a gente precisa prestar atenção em como a gente está se apaixonando e como a gente está se relacionando com a outra pessoa. Para que a gente possa não apenas olhar por aquilo que é superficial. Afinal de contas, dentro de uma relação, a profundidade é um dos fatores mais importantes que a gente pode ter para que um casal possa se desenvolver. Tanto a profundidade quanto a vulnerabilidade. O próximo tópico é a gente parar para pensar um pouco sobre, dentro do relacionamento, eu estou servindo ou sendo servido, ou os dois. Esse é um lugar muito importante, porque se a gente tem disponibilidade para estar numa relação, às vezes a gente pode servir demais e acabar criando uma relação de codependência. Ao mesmo tempo, a gente quando começa a se colocar muito no nosso espaço e deixar com que o outro supra todas as nossas necessidades, a gente começa a ir para um lugar onde a gente está entrando num relacionamento de maneira muito egóica. E deixando o outro dessa maneira muito livre, a gente acaba perdendo o relacionamento de uma forma exaustiva e exploratória do outro. Sendo assim, um relacionamento que se aproxima da toxicidade das coisas. Então é legal a gente poder ter essa pequena reflexão para saber como a gente se encontra em disponibilidade dentro de um relacionamento.
Mais um tópico é como é que a gente gerencia problemas dentro do relacionamento. Esse é o ponto mais interessante, porque até mesmo dentro da minha história, no consultório e tudo mais, é comum a gente ver pessoas com histórias diferentes terem métodos diferentes de resolverem as coisas. E por conta disso, não elas sequer quererem dialogar sobre esses métodos diferentes, encontrar um meio termo. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades dentro das nossas relações, porque a gente reconhece a nossa história, mas ao mesmo tempo que reconhece a nossa história, as histórias são utilizadas como armas. E quando a gente utiliza a história como arma, a gente tende a ferir o outro com aquilo que ele abriu pra gente. Isso faz com que o outro possa se retrair. Logo, reconhecer histórias é importante para a gente compreender soluções, compreender métodos que os outros trazem. Então, uma pessoa que pode ter uma depressão, uma pessoa que pode ter uma ansiedade, ela já tem métodos que ela desenvolve para poder superar isso, o que a gente chama de coping. E esses métodos, eles podem não concordar com aquilo que você pensa, mas são os métodos que aquela pessoa encontrou. Logo, é importante a gente poder dialogar sobre esses métodos, mas não julgá-los. Existe uma grande diferença aqui. Por meio do diálogo, a gente pode esclarecer por que esse método é tão importante, ou até mesmo falar com a pessoa e ela perceber, poxa, talvez esse método não seja o mais interessante. E assim promover uma mudança autêntica naquele cenário que a pessoa vive. Outro ponto legal é como é que a gente pode, muitas vezes, comparar essa. Eu acho até uma comparação cômica, assim, que muitas vezes chega, né? É, como métodos de trabalho não funcionam no relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas apresentam questões de trabalho, etc. e tudo mais na sua terapia individual. Mas quando a gente começa a olhar para um relacionamento e começa a colocar métodos dentro do relacionamento que não são dialogados, né? São apenas impostos. Quando a gente começa a colocar metas, quando a gente começa a colocar diferentes coisas, o relacionamento pode funcionar? Pode. Ele funciona pelo viés do objetivo comum. Mas emocionalmente, como é que está gerando essa conexão? Você pode fazer até um calendário dizendo quantas vezes você vai ter uma relação sexual na semana, quantas vezes você pode se relacionar com outras pessoas, e etc. e tudo mais. Mas isso daí é uma coisa que às vezes é tão enrijecida que dentro da nossa vida não cabe. Simplesmente não se dá espaço para uma criatividade não significa que o relacionamento esteja bom. Pode significar que o relacionamento está estável, mas não exatamente que ele esteja bom. E é importante a gente começar a perceber que relações afetivas, elas são completamente diferentes de relações de trabalho. Elas não são mediadas por terceiros, chefes ou outras coisas do tipo. Elas são mediadas por nós e como nós lidamos com cada movimento da nossa relação. Então é muito importante a gente poder ter essa consciência para tirar esse peso de tipo, eu vou tratar o meu relacionamento como um hobby, ou como um trabalho, ou como alguma outra coisa do tipo, para viver o relacionamento pelo que o relacionamento realmente é. Beleza? Outro pontinho, tome sempre cuidado com as promessas, né? Por que as promessas elas são coisas que são muito legais da gente ouvir no início do relacionamento ou em algum momento do relacionamento? Porque as promessas, elas trazem uma esperança, elas trazem toda uma questão de tipo, daqui para frente podem existir novas coisas. Traz segurança também pra gente. Então, quando a gente está vivendo uma relação, independente de como a gente vive essa relação, por meio de algumas promessas que possam ser vazias, a gente pode estar se engaiolando e não estar percebendo aquilo que está rolando. Então, quantas vezes a gente pode pensar em um relacionamento que é maravilhoso, de tipo, a gente está passando por alguma crise dentro da nossa vida e chega aquela pessoa maravilhosa e, poxa, eu te ajudo. Mas quando eu terminar de te ajudar, você não pode voar.
Usando uma analogia de passarinho, é como se você tivesse com a asa quebrada e por conta dessa asa quebrada, essa pessoa chega e lhe ajuda. Mas quando a sua asa sara, você não pode voar. Então, cadê a sua liberdade? Né? Ou então promessas de tipo, poxa, se você fosse assim, eu seria assado. Um condicional, né? As condições que às vezes se impõem dentro da nossa vida e que, na verdade, são condições que não têm sentido algum. E, por fim, a gente tem aquele cenário das, tipo, eu vou fazer isso com você para sempre, etc e tudo mais. Ok, a gente pode pagar para ver, mas a gente precisa ficar atento com a frequência. Porque dentro dessa frase não existe nenhuma frequência combinada. Então, às vezes, pode aparecer uma vez por ano aquilo que foi prometido e a pessoa vai falar, mas eu fiz. E você pode estar se colocando dentro de uma gaiola porque ela fez realmente, mas é o suficiente. Então, o diálogo sempre vai abrir esse espaço para que a gente possa construir novos caminhos e promessas ou qualquer outro tipo de coisa não se tornar um valor vazio ou até mesmo algo que possa fazer com que você questione a sua vida. Então, é bem interessante a gente perceber que frases e promessas, elas precisam ser também vividas por meio de ações, para que a gente possa trazer menos ambiguidade e mais clareza, né, para o relacionamento. Por fim, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão de... Muitas vezes perguntam para mim sobre, Fernando, eu tenho uma patologia, será que eu posso me relacionar com essa patologia? Claro que pode. Compreender a sua patologia pode até facilitar as condições de você entrar dentro de um relacionamento. Fernando, eu quero esperar eu ficar bom para poder começar um relacionamento. Beleza, não tem problema nenhum. É uma opção sua. Mas para quem quer, você é livre. Mantenha o seu autoconhecimento em dia, continue seus tratamentos e afins para que você possa chegar nessa relação e também vá avaliando. Essa relação torna os meus sintomas mais atenuados ou ela torna os meus sintomas mais tranquilos? Ela diminui os meus sintomas, né? Então, é sempre muito importante a gente poder ter essa avaliação enquanto a gente está dentro da relação. Que é para a gente poder ir percebendo como as coisas acontecem. E eu falei que era o final, mas não é o final. A gente tem um outro pontinho aqui, que é a gente trazer o lugar saudável das relações, né? Tipo, a gente consegue viver a liberdade emocional dentro de uma relação? Se você for parar para pensar hoje, a última relação que você teve, você tinha liberdade de chegar para outra pessoa e falar para ela todas as emoções que você sentia? Melhor ainda, você conseguia, antes de falar para ela, nomear de maneira coerente as emoções que você sente, para que você pudesse ser sincero? É bem legal a gente poder perceber essas coisas, porque conforme a gente vai passando por diferentes movimentos, a gente se esquece que em uma relação a dois, a gente precisa saber o que é nosso para a gente poder transmitir para o outro. E ao mesmo tempo, quando a gente receber do outro, saber o que é dele, que é para não confundir com o nosso. Logo, é sempre muito importante a gente ter essa liberdade emocional para poder sentir, acolher e devolver ou dar sempre que for necessário. Por meio disso, a gente começa a construir e galgar novos pedaços da relação que muitas vezes a gente não viveu em outros momentos. Outro ponto legal é como é que a gente fala sobre as conexões que a gente cria dentro do relacionamento. Fernando, como assim conexões? Como é que você se conecta com o seu parceiro? Existem pessoas que têm conexões chamadas química, né? Aquela química entre elas e tudo mais, mas além da química não existe mais nada. Então, como ter esse tipo de relação? Como tornar essa relação saudável? Às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente ama, está ali ao lado, passar a noite conversando e afins, e é magnífico. Mas não é uma pessoa que a gente consegue compartilhar diferentes intimidades da nossa vida. Então,
cada pessoa pode ocupar um lugar diferente. Agora, para uma relação, a gente precisa saber qual a pessoa que entrega aquilo que é necessário para a gente edificar uma relação. Então, considere alguns pilares, como sexualidade, companheirismo, né, valores e também objetivos de vida, para que você possa ver quantas reputações possíveis podem aparecer no caminho. E pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, para você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Semana que vem eu espero estar por aqui com vocês e a gente vai se falando. Caso você tenha interesse de ouvir sobre algum tema específico ou algo que seja voltado para essa temática de desenvolvimento pessoal, relacionamentos e afins, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler e construir conteúdos com vocês. Um grande abraço para todos. Valeu!